CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Então, em nome de Jesus, a gente vai começar o nosso estudo. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e nos prepararmos para esse estudo. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Mateus 6, 1 a 4. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Ajuda-nos. Pedimos ainda que envie os nossos irmãos que irão nos inspirar. A querida Ivone do Amaral Pereira, com os seus guias, o nosso irmão altivo e a direção espiritual do CEAP. Em nome desses espíritos amigos, irmãos nossos, aqui da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, iniciamos então, em teu nome Jesus e em nome de Deus acima de tudo, os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, a gente veio estudando o complexo obsessão, analisado aqui pela nossa irmã, e ela contou, como na última aula, ela trouxe alguns exemplos, e alguns exemplos que ela vivenciou quando encarnada. E vamos mais um dos exemplos. Semana passada nós vimos do nosso irmão que havia já 10 anos, o pai já tinha levado a todos os médicos e foi ela disse que foi um caso fácil de resolver, em um mês foi resolvido e o menino passou a andar e a falar o que ele não fazia anteriormente. Mas vamos para mais um caso que ela vai contar, muito interessante. A jovem Marta consorciara-se ao que se dizia por muito amor com seu primo PSR. Cerca de 15 dias depois do matrimônio, no entanto, a desposada sentiu-se mal, afirmando que um vulto masculino se aproximava dela durante a noite, por meio do sonho, e amarrava-a totalmente, enrolando-a fortemente com cordas dos ombros aos tornozelos. Impressionava-se muito com tais sonhos e passara a viver assediada por terríveis angústias e pavores. Se a família de Marta procurasse tratá-la pelo psiquismo, logo aos primeiros sintomas do mal, talvez que este pudesse ser remediado
a tempo, mas em vez de encaminhá-la a um centro espírita, seu marido levou-a a um consultório médico. O mal progrediu rapidamente, não obstante os medicamentos prescritos, e dentro em pouco a pobre senhora tornou-se inteiramente tolhida pelos amarilhos de cordas. Passou a viver retesada, braços colados ao corpo, endurecidos, como se as cordas invisíveis os tolhessem nos movimentos. Nada podia fazer, porque dizia, estava enrolada com as ditas cordas. Dificilmente se sentava e caminhava arrastando os pés, como se realmente os tivesse atados pelos tornozelos. E para alimentar-se necessitava que outrem lhe levasse a iguaria à boca. Assim mesmo era que dormia, retesada. Para higienizá-la era necessário o concurso de 3 ou mais pessoas, as quais só com extrema dificuldade o conseguiam. Finalmente a jovem deixou de falar, tornando-se muda. Então levaram-na ao centro espírita de Lavras, provindo de certas localidades às margens do Rio Grande. Então, um caso, vou repetir o caso aqui para você, Elaine, que chegou agora. Ela vai contar mais um caso de obsessão. E uma jovem senhora, que se casou com seu primo, e depois de 15 dias de casada, ela começou a reclamar que estava tendo sonhos estranhos, pesadelos, que um homem a perseguia. Você vai ler ou você vai prestar atenção? Aí ele porque eu estou falando só para você, né? Aí depois de um certo tempo, ela se sentiu amarrada dos ombros até o tornozelo, e ela não andava, ela só andava com os pés bem um do ladinho do outro. Uma corda amarrava dos ombros até os pés embaixo. E o marido levou ela ao médico, não levou ao centro espírita. Se tivesse levado no início, possivelmente teria uma solução. Nós vamos ver que esse caso não tem solução, não terá solução. E depois de algum tempo ela passou também a não falar, ficou muda. E para dar banho nela precisava de 3 pessoas para fazer higiene, porque ela se sentia amarrada. Esse foi o primeiro parágrafo aqui que nós lemos. Como, tratava-se, como bem se percebe, de uma obsessão exercida pela sugestão ou hipnose durante o sono. Olha que coisa grave, a gente tem falado isso aqui. Uma obsessão ou hipnose durante o sono, tipo dos mais graves que conhecemos. A obsidiada se entregava sem tentar reações, pois, com efeito, difícil lhe seria reagir contra uma força maléfica de tal natureza. Que coisa, hein? Feita a consulta aos assistentes espirituais do núcleo, foi declarado por estes que o mal era incurável. Que pena. Tipo de obsessão odioso, por vingança de ofensas passadas e ciúmes passionais, e que a paciente sucumbiria ao dar à luz, pois se encontrava nos primeiros meses da sua primeira gravidez. Mas que nem por isso abandonássemos. Cumpria assisti-la com um tratamento de passes constantes e instrução evangélica, e que perseverássemos em súplicas pelo obsessor, porque não seria o nosso esforço, porque não seria vão o nosso esforço, seria sementeira caridosa para a florescência futura
e alívio do presente. Então, olha só, que coisa triste. A moça aquele caso não teria solução. Era um caso incurável. Um tipo de obsessão odiosa e que era fruto de uma vingança de ofensas do passado e ciúmes passionais. A jovem Marta era órfã de mãe. Bem cedo, o marido cansou-se de viver junto da esposa inútil. Desinteressou-se dela e da enfermidade. Restava, porém, o pai amoroso e cheio de compaixão. Ainda assim, a situação era insustentável e a enferma foi internada em conhecida casa de saúde espírita, onde recebeu o tratamento médico e espírita adequado, mas em vão. O obsessor jamais consentiu em algo dizer a nós outros, porque tão odiosamente agia. Limitava-se a declarar que a jovem lhe pertencia, que era sua esposa e não do outro. Assistia às sessões, apossava-se do médium. Era nitidamente visto pelos médiuns videntes, que o distinguiam como varão jovem, elegantemente trajado, conforme o início do século passado, com punhos de rendas, mas cujas feições duras denotavam ódio imoderado. Nada houve que o convencesse a nos dirigir a palavra, e sugestionava a enferma para que, como ele, se tornasse muda e nada dissesse a respeito do caso. E com efeito, a paciente sucumbiu na época do seu sucesso. Quer dizer, na época que deu à luz, né? Não havia condições físicas para o nascimento da criança, e porque se tornasse muda, não foi possível saber o que sentia, tornando assim impossível que tentasse uma operação cesariana. Quer dizer, nem a criança nasceu. Que triste caso. Piedosos, respeitando o terrível passado espiritual daquela sofredora Marta, os guias espirituais se furtaram às explicações que desejaríamos obter. Aliás, eles somente costumam narrar os grandes dramas vividos por seus pupilos em romances ou cantos de alta moral. Como o médium, porém, possui poderes vibratórios capazes de captar o noticiário que esvoaça na aura dos espíritos, seus comunicantes, e como não lhe foi, seus espíritos comunicantes, seus comunicantes, e como não lhe foi ordenado que guardasse segredo no presente caso, porque a humanidade precisa conhecer essas impressionantes verdades, a fim de meditar sobre elas, descobrimos que o móvel da terrível possessão fora adultério feminino, praticado em existência passada. Adultério que o esposo ultrajado, amoroso, mas ciumento, não soubera perdoar. E como adultério interpretando também o atual matrimônio de Marta. Então, olha, que coisa, hein? Então, na vida passada, ela cometeu o adultério, o esposo não perdoou, ela reencarnou, e ela casou de novo, casou aqui na Terra, e ele achou que aquilo era um adultério novamente. Ele então tirou a vida dela. A obsessão exercida por esse espírito fez com que ela sucumbisse, inclusive a criança. Que dor, hein? Por sua vez, esta teria prometido fidelidade ao antigo esposo, no intuito de se livrar da sua perseguição, antes da atual encarnação, ou seja, durante o estágio de ambos na vida espiritual, sem contudo cumprir a promessa, por circunstâncias
prementes do próprio estado de encarnação. E agora, durante o sono, com a consciência pesada e certa da culpa, entregara-se ao castigo sem tentar reação. Quanto ao nascituro, que certamente sofreu reflexos vibratórios, parece-nos haver-se complicado em drama do passado, pelo menos assim nos autoriza a crer, em vista de casos congêneres, descritos em obras mediúnicas e do domínio público. Contudo, jamais obtivemos instruções positivas a respeito do mesmo. Então, outra conclusão que ela tirou, né? O nasciturno, aquele espírito, também teve complicações no passado, é o que ela podia deduzir, mas não sabia o que foi, como aconteceu. Os espíritos não falavam. Como também não falaram tudo o que aconteceu com esse casal no passado, em respeito à moça, e só disse que foi lá uma questão de traição conjugal e ciúmes, né? Uma obsessão incurável. Fala no microfone, dá o microfone para ele ali, Tiago, por favor. Primeiro, desculpe pelo atraso. E só para te perguntar o seguinte, quando cheguei agora, quer dizer, ela na realidade cometeu o adultério em vidas passadas, lá na pátria espiritual eles se encontraram, ela disse que não o cometeria mais, ela reencarnou, voltou a cometer o adultério e nesse momento... Não, ela reencarnou, não voltou a cometer o adultério. Não. Ele que interpretou, ela casou com outro e ela disse que não ia casar com ninguém para se livrar dele, estava perturbando no mundo espiritual, ela reencarnou, esquecida do passado, ela se casou. Casou com o próprio primo, ele, o marido desencarnado, o espírito que interpretou que ela cometeu um segundo adultério. Tá? Por isso a perseguiu e disse, ela me pertence, ela é minha. É o sentimento de possessão, isso não é amor. Hã? Ela engravidou. Ela engravidou do marido, só que o marido, vendo aquela situação toda, a abandonou, e como ela não podia dizer o que estava acontecendo, o bebê acabou morrendo no ventre, na época do parto. Pois é, era aí que eu queria chegar. A ligação, né, do bebê em termos de espírito, essa... Mas olha o que ele falou a respeito disso. Vamos prestar atenção aqui, ó. Quanto ao nasciturno, vou ler de novo. Quanto ao nasciturno, esse bebê aí que você está falando, que certamente sofreu reflexos vibratórios daquela situação, parece-nos haver-se complicado em drama passado. Pelo menos assim nos autoriza a crer, em vista de casos congêneres, casos iguais àquele ali, problema de adultério, alguma coisa no passado, descrito em obras mediúnicas já do domínio público. Contudo, jamais obtivemos instruções positivas a respeito do assunto. Então, se ela não teve, eu muito menos, né? Que eu estou lendo aqui, tá? Pode ser, pode ter sido o mesmo, né? Pode ter sido, a gente não sabe. Interrogará o leitor. Como tais casos podem acontecer dentro das leis superiores do amor estatuídas pelo Ser Supremo? Como é que isso pode acontecer? Como é que Deus permite acontecer isso? E a resposta virá simples e concisa. Tudo isso será consequência de infrações às mesmas leis, efeitos lamentáveis de causas lamentáveis, frutos do livre-arbítrio mal orientado de cada um. Finalmente, registraremos a última ilustração, retratando os terríveis dramas da vida real, de que a Terra é cenário e onde contemplamos o choro e o ranger de dentes, resultantes dos maus atos
por nós próprios praticados. Triste, né? Triste realidade. A gente vê alguns casos aqui, casos tristes, a gente vê aqui na Casa Espírita, vem para o trabalho aqui, crianças com perseguições espetaculares, bebês, mesmo bebês, que gritam, que não dormem. E a gente vai fazendo o que pode, né? Pois é. Vai no médico, como a menina que foi ao médico, o médico não conseguiu resolver, deu remédio. Quando foi para o centro espírita já era tarde. O caso anterior que ela narrou de obsessão, do menino que não falava também, e andava com corcunda ali, que um espírito estava montado nele. E desde os 2 anos de idade, era um bebê. O pai foi em tudo quanto foi médico. Não encontrou solução. Aí quando foi no centro espírita, a dona Ivone disse, isso é um caso fácil. Convenceu o espírito de tirá-lo, de sair das costas do garoto. E o espírito disse que você não veio semana passada. Olha, ele me fez um burro de carga a vida inteira. Agora ele é meu cavalo, meu burro. Só estou fazendo com ele o que ele fez comigo. E o médium via, a dona Ivone via, mais 2 médios viam, ele montado, como se tivesse montado num cavalo, colocou o arreio e com isso o garoto não falava. Quando o espírito foi convencido, disse que esse caso em 1 mês foi resolvido, 1 mês, 4 semanas. Foi orientado passes, né, ia reuniões públicas e passes, e o espírito se convenceu, saiu do garoto, o garoto passou a andar normalmente e a falar. O que admirou o pai, você sabe falar? E o garoto falou, mas eu sempre soube, mas tinha algo que enrolava a minha língua, não deixava eu falar. Era o arreio fluídico que o espírito colocou ali. Mas esse caso foi resolvido. Esse segundo caso, o mesmo princípio, uma corda espiritual, né? Esse mais duro, um espírito mais endurecido. Não teve piedade, não teve misericórdia, não perdoou. Triste caso. Vamos para mais um caso que não teve solução? Casos e casos. O reverendíssimo Padre J. era um jovem de 32 anos, 32 primaveras, culto, professor de latim e português, orador eloquentíssimo, que arrebatava os fiéis com os seus belos sermões filosóficos e religiosos, e muito estimado pelos amigos e pelos alunos. Certa manhã, porém, na pequena cidade sul-fluminense, de cuja paróquia era vigário, e quando se entregava à celebração da missa, abandonou o altar subitamente e, agitadíssimo, dirigiu-se à sua residência, que ficava próxima à igreja. Encaminhou-se ao quintal e, empunhando uma enxada, pôs-se a cavar a terra com sofreguidão. Agora você vê, ele estava celebrando a missa. Ele estava no meio da missa. Ele abandonou a missa, saiu do altar, agitado, foi até a sua casa, que era próxima à igreja, encaminhou-se ao quintal, empunhando uma enxada e pôs-se a cavar. Começou a fazer buraco. Estranhando o acontecimento, porquanto o sacerdote se encontrava paramentado com as insígnias religiosas, sua mãe aproximou-se dele e interrogou: que fazes, meu filho? Por que está cavando o chão? Tadinha da mãe, né? E ele, com uma voz emocionada, rouca, os olhos brilhantes, as faces esfogueadas, respondeu laconicamente: aqui há um tesouro enterrado, preciso encontrá-lo. Alguns dias mais e houve necessidade de interná-lo no hospital de alienados, porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia
impossibilitado de cavar o chão. Não acompanhei o tratamento médico do enfermo, visto tal fato se ter passado durante a minha juventude, e longe me sentia então de julgar que um dia ainda o descreveria para o público. Não me interessei, pois, pelos acontecimentos, senão relativamente, e por isso não fui jamais informado sobre o diagnóstico feito pelos psiquiatras do hospital. É evidente que no caso existia a chamada ideia fixa, detalhe, ao que parece, muito grave para a psiquiatria. Sei, no entanto, que o jovem sacerdote esteve hospitalizado durante 14 anos, sem jamais apresentar melhoras, falecendo sem deixar o hospital. Alguns pais de alunos dele, que eram espíritas, recorreram ao espiritismo caridosamente, algo tentando a favor do amigo. 10 centros espíritas se interessaram pelo caso, inclusive o Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí e o Centro Espírita de Lavras, onde eu exercia a mediunidade. E em todos eles os guias espirituais desenganaram o enfermo, asseverando-o duplamente atingido, física e espiritualmente. Terrível expiação, cujos complexos estariam acima da nossa possibilidade de análise, e acrescentando: a obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A própria evolução geral do paciente engloba-se nela. Sua própria mente nela se emaranha. Vou ler de novo aqui. A obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A própria evolução geral do paciente engloba-se nela. Sua própria mente nela se emaranha, acomoda-se a ela, sofrendo reflexos incuráveis numa só existência, como intoxicação letal, mesmo que o obsessor se haja retirado. Costuma dilatar-se ao estado espiritual, levando até mesmo séculos a ser completamente dissolvida. Orai, pois, por ambos, ele e o obsessor, e sabei que, ao reencarnar, o enfermo arrastou consigo a obsessão que na terra somente agora se revelou ostensivamente, quando suas vibrações se encontraram positivamente possessas pelo do obsessor. Que coisa essa do padre também triste, né? Que tristeza. Ó. Eu gostei. Olha que frase interessante essa. A gente nunca pode dizer, deixa que eu vou resolver esse problema, deixa comigo, traz aqui que eu resolvo. Quem sou eu? Quem é você para dizer isso? Olha o que o Espírito está dizendo. A obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A gente não sabe onde tudo começou. Uma briga a gente sabe sempre como começa, né? Mas nunca prevê como vai terminar. Mas nesse caso, quando começou a briga? Quando começou? Onde começou? Fica difícil para a gente. O que é interessante, Nilton, é que por ele, quer dizer, aos 33 anos, né? E ele servindo, de certa forma, né, por ser padre, e haver assim uma fragilidade tão grande. Olha, para obsessores, né? Uma fase, num determinado momento, vem a prova. Ele sucumbiu, ele surtou, ele não conseguiu. Como ele falou, a obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia.
Você está me perguntando coisas que ele está dizendo que não dá para compreender por quê. O que você está tentando falar, a gente não sabe. Ó. Aí está dizendo aqui, a própria evolução geral do paciente engloba-se nela, sua própria mente nela se emaranha, acomoda-se a ela. É só a mente. Agora, como é que a mente vai lá, se envolve com a outra mente? Como uma intoxicação letal, mesmo que o obsessor haja retirado. Fica ali o veneno. Costuma dilatar-se o estado espiritual, levando-a até mesmo séculos. Ó. Costuma dilatar-se ao estado espiritual, levando até mesmo séculos a ser completamente dissolvida. Foge a nossa completo entendimento. Orai, pois, por ambos, ele e o obsessor, e sabei que ao reencarnar, o enfermo arrastou consigo a obsessão que, na Terra, somente agora se revelou ostensivamente, quando suas vibrações se encontraram positivamente possessas pelas do obsessor. Né? Por que levou tanto tempo? Por que naquele momento? SDS, pode levar séculos. Entre mentes, o perseguidor apresentava-se facilmente em todos os núcleos espíritas. Esse caso foi para os núcleos espíritas. E o obsessor lá se apresentava, que se dedicavam ao caso, mas nada dizia. Incorporava-se no médium, ouvia o que lhe diziam e silenciava. Esse é o característico dos mais intransigentes obsessores. Aqueles que falam muito, ameaçam, insultam ou choram e se lamentam, não são os piores. São antes fanfarrões, comediantes, e assim procedem pensando atemorizar ou comover para melhor enganar. É um característico do desespero de causa em que se encontram. Não assim os que silenciam, porém. Estes estão seguros do que fazem. Vêm para as clínicas, vêm para a cínica e impiedosamente ostentar as próprias forças numa provocação. São orgulhosos e intransigentes no ódio, que denotam até o sacrilégio perante as leis de Deus. Não se comovem, não se fazem amigos daqueles que pensam em convertê-los. E às vezes são arrastados pela punição para as imediações de mundos inferiores, onde fazem estágio para a própria instrução, num supremo ensejo para a reabilitação, regressando depois à Terra para novas tentativas de progresso. Caramba! Os médiuns videntes distinguiam aquele obsessor facilmente, eu inclusive, e eram concordes ao descrevê-lo, havendo intercâmbio epistolar entre os componentes dos núcleos espíritas que trabalhavam no caso, a fim de se verificar a concordância das comunicações do mesmo. Tratava-se de um espírito com a aparência perispiritual de um homem de cor parda, carregada, usando pequeno bigode e chapéu de palha, grande como de uso nas lides campestres, roupas pobres, escuras, e deixava transparecer o prazer que sentia em mostrar aos médiuns os 2 braços com as mãos decepadas. Nada comoveu esta entidade infeliz, cujo endurecimento foi penoso e apavorante para quantos se interessaram por ela. Não obstante, jamais prejudicou a qualquer um de nós. Depois de comparecer a várias sessões em todos aqueles núcleos de trabalhos espíritas, despediu-se, afirmando que não mais voltaria,
E então disse o seguinte, usando expressões quase totalmente idênticas: vocês são os nécios e eu os desprezo. Ó. Não compreenderam ainda que o senhor Padre J é o mais feliz dos mortais? Ele possui o que ele sempre ambicionou, desde os tempos passados. Faço-o crer que vive em cavernas de ouro e diamantes, de esmeraldas e de rubis, e que tudo lhe pertence, como se ele fora um rajá das 1001 noites. E obrigo a cavar o solo para descobrir outras tantas cavernas. Outrora, ele não nos obrigava ao trabalho forçado da enxada para adquirir ouro, sempre ouro? Agora ele é meu, pertence-me, como outrora eu lhe pertenci. Comprei-o com a minha vida, que foi despedaçada por ele. Tenho poderes sobre ele e dele farei o que entender. Veem vocês estes meus braços de mãos decepadas? Foi ele que as mandou decepar a machado. Não odiei o carrasco que mais decepou, porque era escravo como eu e teve que obedecer às ordens recebidas. Fui escravo dele, sim. Era eu o pajem de confiança da família. Um dia, desapareceu do cofre da fazenda uma quantia vultosa. Quem a teria roubado? Eu, pelo menos, nunca o soube, mas ele me acusou e eu estava inocente. E porque eu não confessasse, mandou decepar minhas mãos para eu não tornar a roubar. Desesperado de dor e de vergonha, matei-me, atirando-me ao açude, mas nunca mais o abandonei. Já ouviram vocês falar em Inquisição? Pois isso era Inquisição, e eu era então inquisidor de todos nós, os escravos. Tenho sido a sombra dele desde aqueles velhos tempos. Quando ele morreu, logo depois, ao me encontrar no seu caminho, sentiu tal pavor de minha presença que desejou voltar depressa para a terra e dedicar-se à religião como defesa, mas nada adiantou. Eu não quero que ele seja religioso, quero que ele seja rico. Ele queria ouro, ouro e ouro, e por isso sacrificava os escravos na impiedade da enxada e do chicote. Pois aí está o ouro, ele agora o tem. Meu Deus, que história triste. Triste história. Vocês estão vendo como é que é a questão da mente? Não crês tu em Deus, aí a doutrinação, porventura, meu irmão, e não temes então as consequências de tal ódio para ti mesmo, quando as leis divinas mandam perdoar as ofensas e amar o próximo? Não tens coração? Não sabes que o Padre J era o arrimo de sua velha mãe e de sua irmã solteira? Não desejas então a felicidade para ti mesmo, conquistando-a com o sacrifício do teu desejo de vingança? Experimenta o perdão e o esquecimento, eu te peço, por Deus, para que o teu coração sinta alívio nos sofrimentos que há tanto tempo suporta. Enquanto permaneceres acastelados nesse ódio, serás desgraçado. Experimenta o perdão pelo amor de Deus e verás como tudo se transformará ao redor de ti. Aconselhou o diretor dos trabalhos no Centro Espírita de Lavras. Aí responde lá o algoz: o senhor está enganado. Eu não preciso nem quero transformações em meu modo de existir e nem me sinto desgraçado. Que tenho eu com a sua mãe? Que tenho eu com a mãe dele? Acaso ele se condeu da minha ao obrigá-la
ao serviço da enxada quando era velha e exausta dos sofrimentos? Por que hei de perdoar? Fui educado por ele, e o Deus que ele me fez conhecer não é esse a que o Senhor se refere. É o ódio e o crime. Ele acaso possuía coração para me ensinar a possuí-lo? E como hei de amar, se com ele somente aprendi a odiar? Argumentos, né? Fortes, porém, sem nenhum sentimento de amor. Não obstante, é possível que a versão do obsessor para se desculpar fosse falseada. Os guias espirituais nada esclareceram sobre o assunto. Entretanto, o infeliz obsidiado... Aqui? Entretanto, o infeliz obsidiado na impossibilidade de obter uma enxada no manicômio, cavava o chão com as próprias unhas, cavava as lajes do pátio e até os azulejos da cela, até que os dedos sangrassem e se deformassem, e só se acalmava quando lhe ofereciam montões de pedras, nas quais supunha haver tesouros de pedras preciosas. Mantinha-se frequentemente desnudo e maltrapilho, qual mendigo, pois estraçalhava as próprias roupas e tomava os alimentos, despejando-os na boca com o próprio prato, que havia de ser de folha, para não se quebrar diariamente. Semelhante enfermo, conforme ficou dito para trás, teve a duração de 14 anos, durante os quais não reconheceu sequer a própria mãe, que o visitava banhada em lágrimas, nem um único amigo, totalmente modificada que ficara a sua personalidade. Poxa, esse é o pior caso que eu já vi, triste. Não sei se é pior, né? Da moça foi triste também. Não obstante, é possível que a versão do obsessor para se desculpar fosse falseada. Os guias espirituais nada esclareceram sobre o assunto, e a nós outros cumpria discrição ante o silêncio deles. Entidades obsessoras, como a que acabamos de apresentar, são comumente hipócritas e mentirosas, dramáticas, teatrais, piegas, criando às vezes romances pavorosos, onde sempre figuram como vítimas. Nunca se humilham a reconhecer que também erraram. O experimentador prudente deve estar sempre prevenido contra suas narrativas, nada aceitando cegamente. Por sua vez, os instrutores espirituais são discretos e nem sempre esmiuçam o doloroso passado daquelas personagens. Obsessores e obsidiados, senão por obras literárias instrutivas, para exemplo, a coletividade, e convém não ousar interrogá-los a tal respeito, a fim de não incorrermos na indisciplina, dando margem ao advento da mistificação. Aliás, ensinam os dispositivos da fraternidade que procuremos socorrer os que sofrem e auxiliar os que erram, a se reabilitarem sem a curiosidade de lhes penetrar o passado. Este virá a seu tempo, na obra espírita, como instrução e exemplo para a nossa reeducação. O obsessor do reverendo Padre J, pois poderia ter falseado a verdade ao narrar o drama pavoroso do próprio passado. No entanto, quem estiver devidamente informado sobre a barbárie dos tempos da escravatura no Brasil, detalhe da própria Inquisição, não descrerá totalmente da narrativa, que era feita com acento veemente de amargura em todos os agrupamentos espíritas que se interessavam pelo caso. E a verdade era, por toda a parte em que se apresentava, os médiuns videntes lhe observavam os baços com as mãos decepadas. De tudo quanto aqui registramos, deduziremos, portanto,
a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do espírita, pois, se tais deveres nos são confiados pelo Consolador, é porque temos possibilidade de cumpri-los, desde que fielmente nos dediquemos aos melindrosos certames do setor transcendental, pois que ele, o Consolador, nos fornece as credenciais para tanto. Muitas das curas obtidas por meio da mediunidade surpreendem até os que para elas concorreram. Chegam a ignorar quando e como a cura foi realizada. Fato significativo, indicando que somos todos meros instrumentos dos guias espirituais, sem razões, portanto, para vanglória e nos considerarmos autores das mesmas. De qualquer forma, não será meditação ociosa lembrar ainda uma vez as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão ou para remediá-lo, em nós próprios ou no próximo, porquanto o trabalho é espinhoso, requerendo a máxima atenção nos seus pormenores por parte daquele que, inspirada hora, se dedica à edificante especialidade. 1. A ascendência de médiuns e doutrinadores. Então, isso aí para a gente ajudar os espíritos. Diretores de sessão práticas sobre o obsessor e o obsidiado. Então, a ascendência dos médiuns e doutrinadores sobre o obsessor e o obsidiado. A ascendência é o quê? Moral. O que implica estado de superioridade moral dos mesmos operadores, atraindo a benemérita assistência da espiritualidade superior. Então, o doutrinador tem que ter acesso a essa espiritualidade superior para obter essa ascendência. Aqui quem garante a gente são os espíritos guias da nossa casa, porque nós temos as nossas lutas e dificuldades. Mas a gente tem que fazer por onde se ligar a eles, estudando, orando, vigiando os pensamentos, vigiando as palavras, vigiando os nossos atos. 2. Conhecimento pleno, senão profundo, da causa que defendem. Tem que conhecer o que é uma obsessão. Tem que conhecer o mundo espiritual, com observação atenta das diferentes obsessões, visto que a obsessão é, por vezes, desorientador complexo e absoluto, certeza da assistência de guias espirituais autênticos durante o certame. 3. Absoluta coragem. A coragem da fé. Gente frouxa não dá para ficar ali. Tem que confiar em Deus. Para enfrentar o obsessor e também o obsidiado, que poderá ser tão rebelde e endurecido quanto o primeiro, e vencê-los com as armas da fraternidade e do amor, sem se acovardar ante suas investidas, usando energia quando necessário, energia que o amor inspira e não a violência ou o orgulho. 4. Então, tem que ter ascendência moral, tem que ter conhecimento, tem que ter coragem, a coragem da fé. E no número 4, humildade. Sem humildade a gente não faz nada. Humildade perante si próprio e as leis divinas, certificando-se de que as vitórias conseguidas no importante setor pertencem a Jesus, mestre e reeducador dos homens e dos espíritos, e não a nós, que nada representamos senão antigos obsessores e delinquentes, que agora restam vergonhoso passado no meio do amor e do trabalho. Olha quem somos nós, os doutrinadores, trabalhadores da obsessão, antigos obsessores. Eu tenho cara de obsessor, não tem? Já fui? Antigos obsessores, que, vou repetir, que nada representamos, senão antigos obsessores e delinquentes. Além de obsessor, fui um delinquente, que agora resgata vergonhoso passado. Nós estamos resgatando o vergonhoso passado, por meio do amor e do trabalho. Oração,
vigilância, dedicação ilimitada ao compromisso firmado, esforçando-se por manter equilibrada a harmonização vibratória com os espíritos protetores que acionam os trabalhos, jamais esquecendo que, se assim não for, o obsessor poderá tentar investir contra eles mesmos durante o sono de cada noite e será necessário conservar defesas que o desarmem. Ó. Então o trabalhador da desobsessão tem que perseverar, tem que estar em oração, vigilância, tudo que a gente já falou, dedicação ilimitada ao compromisso. E qualquer festinha, qualquer coisa, o trabalhador não quer vir, né? Vai viajar, vai correr não sei aonde, vai fazer o quê? Aí os espíritos vão de noite lá, ó, durante o sono, e a gente viu as consequências ali, o que aconteceu com a nossa irmã, que foi amarrada, e foi tudo durante o sono. Lembrar outrossim que a mediunidade é dom sagrado, posto de abnegação e sacrifício a ser dos desígnios de Deus para com a humanidade. Vamos lá. Mediunidade é dom sagrado, posto de abnegação e sacrifício a serviço dos desígnios de Deus para com a humanidade. 5. O ambiente da agremiação onde tais trabalhos forem realizados deverá ser resguardado de tumultos de qualquer natureza ou de outras tantas operosidades que não sejam os serviços doutrinários, visto que a transcendência ou imperativo dos trabalhos para as curas de obsessão requerem pureza de vibrações e harmonias fluídicas que reajam favoravelmente sobre os figurantes do certame, e inclusive os próprios guias espirituais, que os se afastam dos meios que se desviem das normas estatuídas pela doutrina. Semelhantes operosidades são próprias de templos de ciência e de fé, e não poderão ser bem-sucedidas se as levarmos em efeitos indiferente à grande responsabilidade assumida. Prestar atenção que a sala de desobsessão tem que ser só para desobsessão? A gente está sem espaço aqui. Vamos ter que resolver isso. Em breve será solucionado. Não entendendo? Aquela sala a gente preserva só para desobsessão. A outra a gente consegue preservar só para cura. A outra lá, nossa sala não tem jeito, né? A gente preserva o máximo que pode. 6. Não convirá ao obsidiado assistir às sessões realizadas em seu benefício durante o estado agudo do mal, nem o obsessor deverá ser doutrinado por seu intermédio. Vamos lá. Não convirá ao obsidiado assistir às sessões realizadas em seu benefício durante o estado agudo do mal, nem o obsessor deverá ser doutrinado por seu intermédio. Então, se eu sofro de uma obsessão, eu não devo assistir, e muito menos eu doutrinar o espírito, né? Não vai ter acordo. Outro médium, assaz desenvolvido e bem assistido espiritualmente, intervirá com a boa vontade de servir, recebendo mediunicamente o obsessor, a fim de que seja aconselhado. O obsidiado, afeito às vibrações dominantes do seu opositor, não estará em condições de se aprestar comunicação normal necessária. É antes um enfermo necessitado de tratamento, e não um médium propriamente dito. O fenômeno da passagem do malfeitor desencarnado para outro médium poderá ser provocado, caso não se revele espontâneo, seja por uma ordem dos tutelares espirituais que orientam os trabalhos
seja pela atração magnética do diretor dos mesmos, o qual porá as mãos sobre o obsidiado, e o médio disponível, simultaneamente, não sendo, contudo, indispensável tal atitude. O nosso tempo acabou, mas nós temos aqui mais alguns pequenos itens, apenas uma folha. Vamos parar e voltar tudo semana que vem aqui somente nesses itens? A gente vai voltar aqui no item 1, né? Como que a gente vai tratar os espíritos? Aí vai lá, número 1, a ascendência do médium e doutrinadores. Vamos voltar aqui, tá bom? A gente termina a semana que vem com calma. Para eu não correr aqui, eu comecei a correr e não é necessário fazer isso. Pois é, vamos rezar. Vamos rezar por esses irmãos, por nós, para que não caiamos nas mesmas tentações. E rogamos a Jesus Cristo, o nosso médico e mestre, intervenha nessas situações. Pedimos por esses casos aqui narrados. Esperamos que já tenha tido um final feliz. Mas como é necessário séculos às vezes, muito provavelmente esses espíritos ainda estejam entrelaçados. Rogamos por estes, Senhor, que colocaram aqui, que foram expostos aqui para a nossa instrução. Pedimos por todos que perseguem, que obsidiam famílias, lares ou pessoas, que tenham misericórdia, que Tu possas, Jesus, com Teu bálsamo envolver esses irmãos, aliviando as suas dores. Não os acusamos de nada, apenas pedimos, perdoem, e que o Teu amor envolva os seus corações. E aqueles que são perseguidos, Senhor, tenham forças para se reabilitarem diante da lei de Deus, que vigiem. E nós estamos orando por todos eles, aliás, por todos nós, porque sempre somos perseguidos. Somos espíritos endividados com a lei de Deus, Senhor. Sabemos da nossa inferioridade e pequenez. Por isso, também rogamos por nós. Ajuda-nos a não mais cair em tentações. Ajuda-nos, Senhor, livrando-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, amando e perdoando, trabalhando e ajudando o nosso próximo, para nos redimir do nosso passado culposo. Ajuda-nos em nosso esforço. Impulsiona-nos sempre, Jesus, na direção do amor. E assim, rogando também pela nossa casa, que é perseguida pelas trevas, que a Tua luz desfaça as trevas, que o Teu amor envolva esses irmãos que tanto nos perseguem, porque não Te conhecem, Senhor. E quanto a nós que Te conhecemos, ajuda-nos a não Te fazer chorar, que tenhamos forças para sermos verdadeiros cristãos. Em nome da espiritualidade amiga que nos dirige aqui neste momento, em nossa casa de amor, do altivo e dos espíritos guias desta casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da Dona Ivone, nossa irmã querida, dos guias, demais guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.